Boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje registra 2 encontros importantes que acontecem na nossa cidade. Nós vamos primeiramente falar de um encontro sobre cooperativismo. E logo em seguidinha registraremos uma comemoração feita no Parque da Cidade, mais especificamente na Escola da Natureza, uma iniciativa do deputado Joey Vale, falando de meio ambiente. Aliás, nós vamos praticamente falar da mesma coisa no programa todo, porque o Joey é um cooperativista, é um homem que ama realmente e pratica o cooperativismo. E, evidentemente, o faz em defesa do meio ambiente, porque ele é um produtor orgânico. Então, acaba casando todas as coisas. Mas a gente inicia falando aqui especificamente de cooperativismo com o presidente da OCDF, meu caro Roberto Marazzi. Por que um encontro como esse? Importante nós dizermos para a sociedade, através da mídia, qual é a grandeza do cooperativismo do Distrito Federal. Nós temos atividades importantes no setor agrícola, nas cooperativas de crédito, nas cooperativas de saúde, as cooperativas de catadores de material reciclável, as cooperativas habitacionais, com grandes exemplos, de sorte que estar mostrando para a sociedade o que esse cooperativismo faz é muito importante. Por isso convidamos a mídia, convidamos os jornalistas, as televisões para virem aqui trocar ideias conosco e mostrarmos para eles quais as coisas que estão acontecendo. O que o SESCOP tem como papel promotor da capacitação profissional, o papel de promover o ensino do cooperativismo. O que a OCDF faz para mostrar a política, mostrar o papel socioeconômico, mostrar para o nosso executivo, para o nosso legislativo, quais são os desafios, quais são as necessidades, quais são os aprimoramentos que precisamos fazer para que esse cooperativismo possa crescer ainda mais. Pesa sobre o cooperativismo, lamentavelmente, ainda uma certa nuvem negra, porque alguns praticaram aquilo que não tinha nada a ver com cooperativismo, mas dizendo que faziam cooperativismo. Temos 2 exemplos muito claros. Na área habitacional, quando se principiou, por exemplo, Águas Claras, nós tivemos problemas sérios com algumas cooperativas, que de cooperativas praticamente não tinham nada. É verdade que a maioria foi cooperativa, fez cooperativismo e acabou entregando os imóveis aos seus cooperados. Mas teve algumas que pularam o corguinho e acabaram complicando a vida. Você está vendo hoje empresas de ônibus dizendo-se cooperativa, mas que de cooperativa absolutamente não tem nada. O que é que a gente faz contra esse povo para estabelecer o verdadeiro cooperativismo, aquele que progride em todas as nações, principalmente aquelas que levam a sério, né? Nações de primeiro mundo, vamos dizer logo, e aqui a gente não consegue estabelecer regras para coibir aqueles que não praticam e dizem que o fazem. Nós falarmos sobre isso com mais profundidade, nós teríamos que fazer uma análise sobre a cultura da corrupção que há no país e no mundo, lamentavelmente, e o que é utilizável, né, como instrumento para a prática de procedimentos ilícitos ou antiéticos. Nós temos um cooperativismo 98% autêntico, essência, exemplo. Que bom. E temos 2% daqueles pseudos, falsos cooperativistas, que se valem da doutrina, dos valores, dos princípios que fazem da sociedade cooperativa um ente diferente, capaz de promover um bem-estar fantástico às famílias. Eu vou dizer, nós temos aqui 400 mil pessoas, se eu considerar a família toda, sendo beneficiada pelos magníficos exemplos do cooperativismo que tem em diversas áreas. Agora, tem aqueles espertalhões que estão de plantão para enganar incautos ou espertinhos, ávidos por uma necessidade, um trabalho, uma casa, uma coisa. Então, o desafio é grande e ele só é combatível com 2 formas: com a educação cooperativista e com a polícia. A OCDF e o SESCOP investem pesadamente em educação cooperativista, mostrar para a sociedade o que é o cooperativismo, como se pratica, o que é o cooperativismo são.
E aqueles que teimam em fazer da cooperativa um instrumento para ele ter benefícios ilícitos ou antiéticos, botar na cadeia. Nós estamos com operações da Polícia Federal na Secretaria de Habitação. Se você for a fundo nesse assunto, vai ver que alguns políticos incentivaram os procedimentos incorretos. Verdade. Então, como se combater que alguém que quer fazer da cooperativa um curral eleitoral ofereça benefícios que ele não vai poder cumprir, recebe por isso e depois não cumpre e não tem como devolver o dinheiro. Verdade. Mas eu tenho meia dúzia de dirigentes ou pseudos dirigentes de cooperativa praticando esses atos ilícitos. Com relação ao transporte, eu diria que não é um procedimento similar. A ideia do transporte, o que está acontecendo com 3 cooperativas, elas são 8. Então tem 5 cooperativas de transporte que estão indo muito bem. Que são cooperativas, então? Ainda tem muito a aprimorar, mas estão próximos daquilo que nós pregamos como cooperativas. Nós não, a lei prega como cooperativa. Qual é o grande problema das cooperativas de transporte? Planejamento mal feito, ideias mal concebidas, a administração sofrível sob a ótica da gestão, discussão limitada, ou seja, os sócios não participaram do que se iria fazer ou dos desafios que se tinha. Esse olhando o lado da cooperativa, má gestão, viabilidade econômica mal concebida, empréstimos tomados a juros impagáveis. Quem pega 10 milhões de reais a 1,8 por mês, está sabendo que não vai dar conta de pagar. O governo assumiu essa culpa. E o próprio governo assumiu. Eu conversei com o diretor do DF Trans e ele estava me dizendo, não há como sobreviver uma cooperativa como essa fazendo o transporte que está fazendo, na área que está fazendo. Ali não tem passageiro suficiente para gerar lucro. Mas aí há ainda um outro desafio. Eu falei primeiro do que as cooperativas erraram e não falei tudo. Até a própria concepção de cooperativa com empregados não está correta. A própria concepção em que os componentes, os sócios da cooperativa não atuam, eles delegam a empregados, essa concepção cooperativa está errada. Ela é muito mais similar à concepção de uma empresa, de uma empresa capitalista, porque a cooperativa também é empresa, só é diferente. Então, eu preciso falar do governo. Claro. O governo, e não estou dizendo deste atual governo que está buscando consertar as coisas, mas o governo passado fez coisas inconcebíveis para qualquer atividade econômica aplicável às cooperativas de transporte. Não se pode fazer uma licitação dizendo que a passagem vai ser R$2 para, no meio do caminho, mandar essa passagem para R$1. Quem vai dar sustentabilidade a uma viabilidade econômica que teria sido concebida, não foi, na verdade não foi, mas que teria sido concebida. Se tivesse tudo muito ajeitadinho em termos de viabilidade socioeconômica e técnica, um baque desse na receita, né, mataria qualquer empreendimento. O outro problema de governo foi estabelecer regras tão distintas e privilegiando cartéis que ficam com o filé mignon das linhas, exploram as melhores linhas, as linhas mais rentáveis, os horários melhores, e deixar o osso para as cooperativas roerem. Então, como que eu vou arrecadar dinheiro se eu tenho limitação de linha, se eu tenho limitação de horário, se eu tenho limitação de quantidade de passageiros? Ora, há 2 grandes erros concebidos na questão da cooperativa de transporte. Mas aí você poderia me perguntar, o caro telespectador poderia perguntar, mas Marazzi, como é que as outras estão dando certo? Boa pergunta. As outras estão dando certo porque as pessoas foram mais cautelosas. Os dirigentes foram mais sensatos, mais pé no chão, né? Agiram com mais probidade. Há improbidade acontecendo no ambiente das cooperativas de transporte. Enquanto isso não for corrigido, não há como essas cooperativas sobreviverem. E elas estão maculando
o nome das cooperativas sérias. Mas ainda há um outro desafio que a Organização das Cooperativas do Distrito Federal e o Sescop querem lançar. E já levou isto para o secretário de Transporte, já levou isso para o diretor Campanella do DFTrans. Nós precisamos promover a fusão ou a incorporação dessas cooperativas. As grandes empresas, os grandes cervejarias, estou vendo aqui, os grandes hipermercados trabalham perspectivas de difusão. O Grupo Pão de Açúcar assumiu aí quase todas as lojas de móveis e eletrodomésticos. E mais, fala-se que discute com o Carrefour essa situação. Verdade. Então, você tem uma necessidade de começar a pensar urgentemente que aquelas cooperativas que não estão bem busquem se fundir ou serem incorporadas pelas que estão. E isso não é solução de beneficência. Certo. Isso é solução técnica, isso é pensar inteligente de forma empresarial. E a cooperativa que não pensa no negócio como negócio, ela não é beneficente. Com certeza. Ela não vai ficar atrás de fundos perdidos. Banco não vai emprestar dinheiro para ela com juros subsidiados. Então a cooperativa tem que ter visão empresarial e os sócios têm que ter consciência de participação e principalmente comprometimento. Uma colocação final. Nós citamos a questão do transporte, que realmente precisa de uma solução. Se o próprio diretor, o Campanella, disse que precisa de uma solução, quero crer que todo governo saiba que é necessária uma solução. Agora, em algum momento, Sescop e o CDF foram buscados para fazer parte de algum tipo de movimento para se buscar essa solução? Nós oferecemos essa oportunidade ao secretário, nós oferecemos ao diretor do DFTrans e essa oferta foi bem recebida. Ainda não fomos chamados, naturalmente, mas a gente se ofereceu e se dispôs porque a nossa experiência, a nossa vivência, o nosso know-how é sobre gerir cooperativa, é sobre ensinar o que é cooperativa. Então, acho que esta contribuição ela é um dos itens fundamentais para corrigir o problema. Os mais fundamentais estão relativos à revisão, e aí terá que ser feita revisão de empréstimos. Bancos terão que tomar prejuízo com isto. Não se engane, não, banco terá que tomar prejuízo com isso. O que não pode é o que está acontecendo. Trabalhador no seu legítimo direito de reivindicar para os ônibus de cooperativa, para os ônibus de outros tipos. Agora, quem perde com isso? Perde o próprio trabalhador e perde a sociedade que depende do ônibus. E o governo se quebra todinho, né? Porque o pessoal fica olhando e dizendo esse governo não toma providência. Não, mas eu acredito que as providências estão sendo tomadas. É preciso também que a sociedade dê um crédito ao novo governo. São menos de 100 dias, pouco mais de 100 dias, sei lá. E os desafios são muito grandes. Então não é de uma hora para outra que esse problema será resolvido. Agora, com certeza, terá que ser repensado, especialmente a fusão ou a incorporação de cooperativas. Não com empresas capitalistas que cartelizam. Tá certo. Mas fusão de cooperativa com cooperativa. Bom, eu vim aqui para dizer da cooperativa e falar da cooperativa que funciona. É lógico, é evidente que a gente tem que tirar essa máscara que nós tiramos aqui agora. Agora, eu queria que você me ajudasse a chamar alguns presidentes ou diretores ou participantes de cooperativa que funcionam. Você me ajuda nisso? Eu vou te pedir para você entrevistar o Dr. José Alves Sena. Dr. José Alves Sena, que é o presidente da Central das Cooperativas de Crédito, um exemplo de cooperativismo no Distrito Federal. Tá certo. Tá bem? E depois a gente mostra as outras cooperativas também que estão aqui participando. Conversando então com o Sena, cooperativas de crédito. Essas estão acontecendo, hein? Por que elas conseguem deslanchar tanto? Elas conseguem deslanchar tanto por uma questão de organização, que é muito comandada, isso, forçosamente, pelo Banco Central do Brasil. Com a instituição financeira, ela tem uma fiscalização muito rígida e o Banco Central adota os mesmos critérios que adota para os demais bancos, como se fosse banco. Então nós temos uma obrigação muito grande, nós somos obrigados a fazer formação de pessoal permanente, treinar, o profissionalismo é muito alto no sistema de crédito, é o sistema que se pode falar no Brasil que é efetivamente organizado por todas essas questões, é exatamente o crédito. Então nós temos 14 centrais só do sistema Sicob,
E nossa organização está tão avançada com relação aos projetos, aos propósitos, que nessa questão agora da compensação por imagem, por exemplo, de todos os documentos bancários, cheques, o nosso sistema Sicob, que é os 14 centrais, é como se fosse 14 bancos, no caso, e suas filiadas, nós tivemos o prazer de ser convidado pela FEBRABAN